Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula sobre o tópico estrutura de mercado, né? Mais especificamente hoje a gente vai olhar oligopólio. Aqui é o Douglas falando, né? Espero que essa aula seja curta, né? O que é oligopólio, né? A diferença para o monopólio é que no oligopólio você tem poucas empresas ali dominando o mercado, né? Você pode ter um oligopólio concentrado, um pequeno número de empresas que dominam aquele setor. Você pode ter um oligopólio competitivo, um pequeno número de empresas que dominam o setor com muitas empresas, né? Então, por exemplo, o setor bancário, né? Existem muitos e muitos e muitos bancos, mas tem três bancos que dominam o setor, né? Que é o Banco do Brasil, o Bradesco e o Itaú, né? Talvez o Santander, né? As demandas de um oligopólio é relativamente inelástica, né? Ela não chega a ser completamente inelástica, mas se a gente fizer as continhas lá, vai dar que é inelástica, tá certo? Não é um grau de inelasticidade muito grande, mas é inelástica. E o oligopólio existe porque existem barreiras a entradas, né? Seja por proteção de patentes, controle de matéria-prima, tradição. Pode ser um oligopólio natural, né? Aquela coisa bem próxima de um monopólio natural, né? A gente pode ter oligopólio por produto homogêneo, né? Você tem um tipo de produto e você pode ter oligopólio por produto diferenciado, né? Então, você tem alguma diferenciação de produto, né? Tipo o setor automobilístico, né? Tem alguma diferenciação nos carros, né? Mas não deixa de ser um oligopólio ali, as poucas empresas que dominam o setor. As formas de atuação, né, das empresas oligopolísticas, né? Ela pode ter um comportamento não cooperativo, né? As empresas podem não cooperar entre elas, né? O que é bom, né, para o consumidor. E você pode ter um comportamento cooperativo, né? De forma geral, as empresas elas têm esse comportamento mais cooperativo, né? Fixa um preço e aí cada empresa vai ter lá um pedaço do setor, né? Existem modelos mais avançados, né? Que você tem oligopólio com concorrência preço ou concorrência quantidade, né? Ou seja, você tem ali a líder que fixa o preço ou a quantidade e as outras empresas elas só se adaptam a essa situação do mercado, né? E aí também isso aqui avança também para a teoria dos jogos, né? Que é um estudo bem legal. Quando a gente tem esse comportamento cooperativo, você pode ter cotas, né? Fixo preço e repartição de cotas, né? Você pode ter um cartel perfeito que todas as empresas vão ter a mesma fatia do mercado, ou um cartel imperfeito que tem as empresas líderes, né? As líderes elas determinam o preço, a quantidade e as outras seguem, né? Você também tem um modelo de markup, né? O que é o markup? O markup é, é um, um, uma taxa acima dos custos diretos de produção ou custos variáveis de produção, né? A receita de vendas menos os custos diretos de produção. Qual que é a ideia do markup, né? Aqui você tem um sistema em que você cobra um preço acima do que seria o preço de concorrência perfeita, né? É como se fosse uma sobretaxa no mercado, né? Então essa que é a ideia do markup, né? Por exemplo, o mercadinho do bairro provavelmente cobra um preço um pouquinho maior do que um mercado grande, né? Muito porque ele consegue ter alguma sobremarcação sobre o preço ali por conta de uma situação específica de mercado. No mercado de nos fatores de produção, você pode ter monopsônio ou oligopsônio, né? Qual que é a ideia de monopsônio, né? Por exemplo, é uma empresa, né? Então você tem uma empresa, por exemplo, a Cutrale, né? No interior de São Paulo, né? Ela tem um monopólio sobre a compra de laranjas, né? Então a Cutrale, ela vende laranjas. A Cutrale tem mais ou menos, a Cutrale e uma outra empresa do interior de São Paulo, eles têm mais ou menos 70% do mercado mundial de suco de laranja, né?
E aí é o seguinte, tem vários pequenos produtores que fabricam laranja lá no interior de São Paulo, né? Vários e vários e vários pequenos produtores que produzem laranjas, né? E aí o que que acontece? Se eles não venderem a laranja deles para a Cutrale, eles teriam laranja para o resto da vida, né? Então eles são obrigados a vender a laranja que eles produzem para a Cutrale. Então a Cutrale consegue determinar o preço de compra. Isso é muito interessante, né? Como ela é uma grande compradora e ela compra toda a produção desses pequenos produtores, esses vários, vários e vários pequenos produtores, ela consegue determinar o preço de compra daquele produto, né? Então isso que é um monopsônio, né? É quando você contrata um fator, você compra, né? Você precisa de um insumo, né? Ou mesmo outros fatores de produção, né? A laranja que é um fator de produção para a Cutrale, né, para a produção de suco. A Cutrale produz suco, né, para o mercado mundial, mas a Cutrale é tão grande, que ela determina o preço que esses produtores vão vender a laranja para ela. Porque se eles não venderem para ela, eles vão ter laranja para o resto da vida, né? Um oligopsônio é mais ou menos a mesma ideia, né? Então, o oligopsônio, na verdade, tem a Cutrale e é outra empresa, acho que é Citrosucos, né? É outra empresa que tem no interior de São Paulo, que elas juntas determinam o preço da compra da laranja, né? Então, você pode ter um monopsônio, né? Uma empresa que sozinha determina o preço de compra dos fatores, ou você pode ter um oligopsônio, né? Um conjunto de empresas que fabricam o mesmo produto e elas conseguem determinar o preço de compra dos insumos, por exemplo. Então essa é a aula de hoje, né? Uma aula relativamente curta. Obrigado por assistir a aula. Se inscreva no canal, aperte o sininho, né? E dê o like. Muito obrigado, até a próxima.